E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos de uma importante área, a área da saúde. E novas tecnologias nessa área é muito importante também. Mas existem empresas que trabalham fortemente nessa área, com inovação tecnológica de ponta. Anderson, conta para a gente. Se a gente fosse imaginar que ciência, tecnologia e inovação é importante para o desenvolvimento do país, para o lado social, de que forma a gente pode abordar isso diante de tantos equipamentos modernos desenvolvidos pela sua empresa? Hoje a gente não a MM ela está no mercado há 27 anos, né? E durante toda a trajetória da empresa, ela sempre foi muito preocupada com a inovação e a entrega, né, dessas tecnologias alternativas a alguns procedimentos e tratamentos para terapias que naturalmente são tratadas com medicamentos, né? Então, a MMO ela vem aí, à medida dos anos, investindo sempre em inovações na área de tecnologia biofotônica, né? Então, nós temos todos os nossos equipamentos, eles têm um viés para tratamento com luz, né? Podemos tratar doenças com laser, com LED, associando drogas, associando fotossensibilizadores e também através da própria radiação laser ou LED para que tenhamos uma excelência nos resultados. Interessante é que quando a gente fala áreas de atuação, a gente fala em odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, estética, medicina veterinária. Quantas e quantas áreas são abordadas aqui? Equipamentos como esses aqui, que vocês estão podendo ver, têm uma função, e cada um deles uma aplicação, que tem um resultado fantástico, medido cientificamente. E, dessa forma, quando vocês começam a entender que o laser cirúrgico é importante, assim como os lasers terapêuticos, e mesmo aqueles que estão utilizando LEDs, a gente pode entender que essa tecnologia tem uma eficiência muito clara, né, nos tratamentos, principalmente na área da saúde. Sim, todos os nossos equipamentos, uma etapa antes do lançamento do equipamento, antes até do desenvolvimento, é a validação da tecnologia, né? Então, nós desenvolvemos a tecnologia, os nossos consultores, os pesquisadores parceiros, eles validam, né, esses parâmetros das tecnologias para que a gente possa fazer os protocolos de tratamento e disponibilizar aos profissionais. Então, por exemplo, como que nós definimos a melhor potência ótica de um equipamento cirúrgico, né? O profissional vai fazer uma frenectomia. Qual é o melhor comprimento de onda? Qual é a melhor potência para que não cause aquecimento em tecidos adjacentes, o que não é bom, né? Vai causar uma necrose ali naquela adjacência. Então, tudo isso é pesquisado pelos nossos consultores e pesquisadores parceiros para que a gente possa aplicar exatamente o que é de melhor a cada procedimento nos nossos produtos. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, localizado no Instituto de Física da USP de São Carlos, também é parceiro no desenvolvimento de novas tecnologias e validação das mesmas. Aqui a gente pode falar inclusive de ultrassom, o ultrassom que é usado na área terapêutica. Nós podemos falar dos fotopolimerizadores. Podemos também colocar projetos novos que estão chegando aí, tá? Através da MM Optics, vocês também já vão entender novos equipamentos. Mas quando a gente vê todo esse arsenal aqui de equipamentos tecnológicos voltado para a área da saúde, a gente começa a se perguntar o que cada um faz. No caso, eu vou pegar um aqui, ó, coincidentemente, o laser, tá vendo? É o laser roller, que ele é usado também na área de fisioterapia, quando você tem um problema aí nos nervos, em qualquer parte do corpo, que o médico sabe explicar muito melhor que eu, você vai usar equipamentos dessa natureza, né? Na fisioterapia, em tratamentos na área da fisioterapia, ou mesmo em tantos outros, nos pós-cirúrgicos da vida. É assim mesmo, Anderson. À medida que vocês vão desenvolvendo os equipamentos, vocês têm uma noção de onde eles serão aplicados, provavelmente, né? Na verdade, o equipamento ele já nasce com uma área definida,
né? Então, esse equipamento específico, laser roller, ele nasceu para a área de fisioterapia. É um equipamento que ele conjuga a massagem mecânica com a laser terapia. E isso faz com que os resultados da massagem mecânica sejam muito mais eficientes, né, na conjunção com o laser do que só na massagem mecânica tradicional, né? Então, os equipamentos eles já nascem a uma área determinada e aí a gente aprofunda, né, a empresa, os pesquisadores, os consultores vão aprofundando os estudos para aplicação nessas determinadas áreas. De maneira prática e com designer totalmente moderno, como esse aqui, ó, parece uma caneta, né? Ela também tem uma aplicação bastante eficiente. E é isso que eu vou perguntar aqui para o engenheiro. Quando nasce um produto, a exemplo desse que a gente está mostrando, ele tem aí também as suas aplicações. Nesse caso em específico, ele é muito prático, né? Para se usar manualmente também é muito preciso. Como que a gente pode entender produtos quando nascem? Eles nascem com uma função, nascem com uma área, mas também com uma aplicação, uma facilidade na aplicação. Explica isso para a gente. Esse equipamento, ele é a derivação, na verdade, ele é a evolução dos primeiros equipamentos que a MMO desenvolveu, né? Então, os primeiros equipamentos laser odontológicos, que é o caso desse modelo, eram equipamentos de bancada, né? Então, nós tínhamos equipamentos grandes, com 2 peças de mão, onde cada uma tinha o seu comprimento de onda. Com a evolução da tecnologia, a evolução da empresa, nós miniaturizamos, né, esses equipamentos que eram maiores para esse equipamento, que é um equipamento portátil, a bateria, que tem os 2 comprimentos de onda que o equipamento precursor dele tinha, e era muito maior, né? Então, toda essa evolução tecnológica, a miniaturização da parte eletrônica, a miniaturização dos emissores laser, LED, né? Isso nos permite com que a gente saia de equipamentos maiores para chegar em equipamentos menores e com a mesma eficiência, né? Então, quando nós definimos um novo equipamento para uma nova área, nós definimos também os tipos de procedimentos aos quais ele será aplicado para que a gente possa, como eu já disse, aprofundar nos estudos e nas pesquisas para que nós possamos ter os melhores resultados possíveis lá na frente. Agora, ação conjugadas de tecnologias também é usual, né? Como pode-se usar o ultrassom junto com a luz, junto com o laser, com o LED, etc. É isso que ele vai nos explicar. Assim que vai se evoluindo a tecnologia, pode-se conjugar tecnologias a fim de ter uma eficiência maior. Isso é possível? Sim, é o caso do nosso equipamento Recupero, né? O equipamento Recupero ele é um ultrassom terapêutico, muito utilizado também na área de fisioterapia, e que nós lançamos o primeiro equipamento nacional que conjuga as 2 tecnologias, o ultrassom com a laser terapia, né? E qual é o benefício que isso traz? Nós temos uma potencialização muito maior, né, do tratamento, do resultado, em relação à tecnologia utilizada de forma individual. Então, essa é a ideia. Nós conjugamos o ultrassom com o laser para que a gente pudesse ganhar resultado, né? Então, agora, à medida que a tecnologia vai se adequando, avançando, também os antibióticos, no caso, eles têm uma eficiência, mas que com o tempo acaba perdendo a eficiência, né? E aí entra novas tecnologias auxiliando em tratamentos médicos. Isso que é importante. Conta um pouquinho dessa área para a gente. Como que a gente pode aí contornar, ou pelo menos tratar, ajudar nas formas de tratamento, né? No caso se eu tivesse aí um problema na garganta, uma infecção de garganta que é tão usual. O problema dos antibióticos hoje, ele está crescendo muito, porque a cada vez mais o nosso organismo, né, ele está ficando mais resistente frente a esses antibióticos. Os micro-organismos, né, eles ficam mais resistentes e aí nós não conseguimos
eliminar esses micro-organismos mais com medicamentos. Aí é onde entra as terapias fotodinâmicas, né? Nós estamos trabalhando em alguns tratamentos, como o tratamento de faringotonsilite, por exemplo. Nós temos projeto para que possa fazer o tratamento dessa bactéria, né, da faringotonsilite, de uma forma menos agressiva ao nosso corpo, né? Então, a ideia é trabalhar com luz e fotossensibilizantes para que a gente possa fazer o tratamento dessas doenças. E isso não para aí, né? Existem pesquisas que tratam pneumonia, existem fotossensibilizadores que tratam contaminação de periodontia na odontologia. Existem tratamentos, por exemplo, de feridas, onde utilizamos azul de metileno para fazer descontaminação. Então, tudo isso entra nessa vertente, né, da terapia fotodinâmica. Então, esse, de fato, tende a ser o futuro dos tratamentos com luz, né? A gente tentar aliviar um pouco essa carga de medicamentos, né, que a gente recebe, para um sistema não invasivo e que seja tão eficiente quanto os medicamentos. Até mesmo em órgãos de transplantes, eles podem ser descontaminados, né? E tantos outros aí que a ciência mostra, as pesquisas também apontam. Mas a vacoterapia, quando a gente fala de vacoterapia, tem um sentido, né? É um exemplo típico dessa conjugação, né? O que a gente pode imaginar? Quando a gente falava de colocar ventosas nas costas de alguém, né, quando é uma coisa milenária, uma coisa muito antiga. De que forma veio a luz no meio dessa história toda e a eficiência, lógico, aumentou? Exatamente. A eficiência ela aumenta, né, porque quando nós fazemos o tratamento com as ventosas, como você bem disse, é um tratamento milenar, chinês e tudo mais. Quando nós fazemos o vácuo nessa região da ventosa, nós irradiamos esse tecido com a laser terapia. Então, isso melhora a circulação sanguínea ali do local, né? Só trazendo benefícios e também melhorando os resultados, né? Então, assim, como eu disse, uma conjunção de tecnologias que são consagradas, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que a vacoterapia ela já é uma técnica muito utilizada, e a laser terapia também. Então, quando nós unimos uma coisa à outra, os resultados são fantásticos. Fantástico é que eles entraram na área também da fotobiomodulação. E junto dela, lógico, em outro equipamento, a eletrocauterização. Conta essas duas tecnologias, como elas são aplicadas. A eletrocauterização ela funciona como uma descarga elétrica controlada, a níveis controlados, né, que não causa nenhum risco aos pacientes nem ao operador do equipamento. Mas ela funciona como uma espécie de peeling elétrico. Então, por exemplo, manchas senis, isso tudo, procedimentos de blefaroplastia, tudo isso nós conseguimos tratar com essa tecnologia. Esse é o equipamento, né? Então, ele tem uma descarga elétrica controlada, né, que é emitido por essa caneta. Então, isso, pequenos níveis de descarga elétrica vão causando danos ao tecido cutâneo. Então, por exemplo, na remoção de uma mancha senil, nós estamos ali dando uma descarga elétrica, né, nessas manchas, então nós estamos vaporizando essas pequenas porções de tecido, eliminando essas manchas. Após esse tipo de tratamento, né, que nós estamos, de certa forma, causando um dano no tecido, nós temos a fotobiomodulação, né, que vem ajudar no reparo, né, desse tecido. Então, primeiro nós causamos um dano ao tecido com a descarga elétrica e depois nós aplicamos a fotobiomodulação para acelerar a cicatrização desse procedimento que foi realizado. Então, essa é a conjunção, né, nesse equipamento que é a ideal, né? Nós causamos um dano, mas nós entramos com uma recuperação rápida.
né? Interessante, é tão dinâmica essa área que a gente chega no câncer de pele. Imaginem, uma importante doença, né, que nossa, no Brasil cresceu demais, né, as porcentagens, os índices são muito altos, né, e cada dia mais, né, problemas climáticos, sol e etc., nos ajudam a ter esse problema. O câncer de pele também né, através da fototerapia dinâmica e tantas outras terapias que associadas, ele pode ser aí uma boa solução. De que forma que entra a tecnologia no tratamento do câncer de pele? Hoje nós temos um equipamento para tratamento de câncer de pele. Em 2023, ele foi recomendado pela Conitec ao SUS para que seja implantada essa tecnologia no Sistema Único de Saúde. Então, esse equipamento ele pode tratar câncer de pele, eliminando a necessidade de procedimentos cirúrgicos, né? Isso traz um benefício enorme aos pacientes e também aos profissionais, bem como ao sistema de saúde, né? Um procedimento cirúrgico requer que a pessoa fique numa recuperação, ocupando um leito dentro de um hospital, enfim. Com a nossa tecnologia, o procedimento é realizado em cerca de 2 horas. Após a realização do procedimento, que é através de terapia fotodinâmica, o paciente está liberado. Então, ele sai de uma necessidade cirúrgica, ele sai de uma necessidade de recuperação, como eu posso dizer, uma hospitalização, uma recuperação um pouco mais árdua, vamos dizer assim, para um procedimento que é através de fotossensibilizador e luz, né? Então, esse procedimento ele é feito, como eu disse, aí no máximo em 2 horas, e a pessoa está liberada para voltar para casa com algumas orientações básicas, né? Não tomar sol, enfim. Mas ela é vida normal, né? Sem contar nos riscos do procedimento cirúrgico, né? Procedimento cirúrgico, o profissional ele tem que tirar ali uma margem de segurança, onde tem um tumor, né? Muitas vezes esses tumores não são em locais escondidos, né? Que fica embaixo de roupa e tudo mais. Tem locais muito expostos, né? Como nariz, orelha. Então, um procedimento cirúrgico causa uma mutilação no paciente. E a nossa tecnologia não. Olha só, essas lesões causadas podem levar aí imagina, um câncer de pele no rosto de uma pessoa, uma modelo, por exemplo, né? Acabou a carreira. Mas aí tem mais, né? Quando a gente fala de ozonioterapia, também é importante, né? Associando-se aos lasers cirúrgicos, né? A ultrassons terapêuticos. Como que a gente poderia abordar essas tecnologias? A ozonioterapia é uma terapia que está assim, bem em alta nesse momento, né? Está sendo muito utilizado na área de odontologia para fazer procedimentos de descontaminação de conduto radicular, né? E também periodontia, né? Com a ozonização da água. Então, está ajudando muito também na situação de não ter que tomar aí algum medicamento, né? Enfim. E também estamos fazendo algumas pesquisas que já existem, né, no mercado de equipamentos que auxiliam no tratamento de lesões, né, de feridas. Então, esse equipamento vem, de certa forma, a auxiliar também, principalmente a área de enfermagem, que vai auxiliar a descontaminação do leito das feridas, sem contar em áreas de veterinária, né? Áreas de veterinária, os veterinários eles fazem procedimentos que botam os membros do animal fixos, né? Numa bag plástica, né, vedada, e injetam o ozônio lá dentro para que esse ozônio possa ficar ali como uma câmera, né? Ou essa bag fique como uma câmera cheia de ozônio
para que fique um tempo agindo ali, descontaminando feridas, lesões de pele, enfim, uma série de procedimentos onde esse gás pode ser usado. Então, a gente dá para perceber que na saúde humana existem essas tecnologias para serem aplicadas. Na área veterinária, na saúde animal, também tem tecnologia aqui na Optics para você poder usar. E mais que isso, né? Nós temos lá o ultrassom terapêuticos, nós temos o laser de baixa intensidade também utilizado fortemente. Eu acho que tudo isso faz parte desse arsenal de produtos que vocês têm, né? Aqui nós temos só alguns exemplos, mas dá para você saber como você deve entrar lá na página da Optics e acessar tudo aquilo, entender, tá? E saber onde aplicar, porque aqui tem tecnologia e inovação de ponta. Como que se faz para acessar vocês, entrar na página, entender os equipamentos, os produtos? A página da empresa é www.mmo.com.br e o telefone é 016 3411 5060. Todas as informações elas estão na página da empresa, mas caso haja alguma dúvida, alguma necessidade específica, entre em contato, lá tem um link para contato e um dos nossos profissionais, nossos revendedores ou profissionais internos, entrarão em contato aí com o pessoal para poder tirar dúvidas, enfim. Agora, então, você fisioterapeuta, você médico, você da área de estética, na área de fono, na área de medicina veterinária, quer saber mais sobre essas tecnologias? Quer utilizá-las no seu dia a dia de trabalho com muita eficiência? Fica muito fácil. Para ajudar em tudo isso, eu vou pedir para o engenheiro Anderson, que é diretor aqui da empresa, repetir a forma que você deve acessar. Anota aí. www.mmo.com.br. Anotou? Eu anotei, gostei demais. Isso sim é eficiência, isso sim é solução. Alta tecnologia aplicada na área da saúde. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá! Bye.